Você não tem conflito, entendeu? Aí você fica botando o nariz onde não foi chamada. Porque, ó, a questão é, Rô, você tem Gostei. um conflito? Você tem um problema para resolver na sua vida? Problema seu? Que só você Meu? possa resolver? É. Não. Então, fome de resolver que conflito se não tem conflito? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? O que você tem fome? Fome de... Eu tenho fome de... Vamos tentar entender melhor assim essa questão da fome de resolução de conflitos. Então, que conflito? Como é que você traz isso Olha, para mim para eu entender um pouquinho melhor? a gente vai falar talvez de um conflito geral, tá? Tá, São conflitos internos, tá. tá? Que muitas vezes você tem uma consciência deles, mas Uhum. você não consegue controlá-los para que eles não se manifestem aqui na matéria, entendeu? Que você não consiga. Você sabe como é que é isso? Sim. Se Sabe? você me acompanha há bastante tempo, então Sim. você Ei, você já já me mandou e-mail sabe que a explicando gente mil não vídeos. controla nada, né? Nada, nada, é Então, absolutamente nada. a gente não tem o controle das coisas. A gente tem uma boa administração, né? Então, às vezes, pode Sim. ser que tenham pessoas mais novas aqui, então, só para a gente contextualizar, nós não temos controle de todas as coisas, né? Nós Não, temos uma não, boa não tem. administração. Então, conforme a coisa se apresenta, então eu não tenho controle do que vem para minha vida, né? Sim, Mas eu posso administrar aquilo que vem. E isso, o melhor, né? Para que a gente saia de um ciclo, é, de um padrão, eu preciso entender este padrão, né? correto. Identificar esse padrão. E em algumas situações eu posso sair deste padrão, o que é muito, muito difícil, tá? Mas eu posso transformar o padrão, porque tudo é polar, né? Sim, Então, sim, quando eu vou explicar o que eu quero dizer com transformar o padrão, é ir para uma polaridade do padrão que, ao invés de me causar dificuldade, eu vou ser o agente solucionador de processos daquele padrão. Então, vou explicar melhor. Eu já dei essa aula aqui e eu vou explicar melhor. Então, assim, a gente está num padrão. Por que nós nascemos nesse padrão? Por alguma razão. Né? Por que a gente passa por aquelas situações? Quem quiser entender mais profundamente isso, eu vou trabalhar isso bastante na trilogia Humanoterapeuta. Mas vamos lá. Porque daí eu vou explicar um monte de processos, né? Do começo ao fim. Mas vamos lá. Se eu nasci naquela situação, qualquer que seja, eu startei em algum momento alguma coisa na minha vida. Esse startar na minha vida, ele começa a virar o que a gente chama de um padrão repetitivo na minha vida. Até que sim, eu resolva, até que eu aprenda com ele. Enquanto eu não aprendo, fica repetindo. Quando eu aprendo, significa que ele não vai mais se repetir na minha vida? Não necessariamente. Mas agora eu sei lidar com aquele padrão. sim. E aí eu tenho a possibilidade de lidar com aquele padrão de uma maneira melhor, porque agora eu sei como fazer. Ele passou a não ser mais um problema para mim, porque eu sei resolver. Sim. E quando eu começo a pegar a minha maior dor e deixar de ser dor, eu estou num processo. Depois eu posso ir para um novo ciclo deste mesmo padrão, que é pegar a minha maior dor, ela deixa de ser dor, e aí eu posso fazer com que ela vire a minha maior força. Percebe que eu continuo no padrão, Sim, sim, só que eu passei perfeito. a ser mestre daquele padrão. Eu É, num outro passei a nível. usar a polaridade do padrão para ajudar as pessoas que vivem no mesmo padrão que é o meu, que eu entendo, que eu sei como é a dor, que eu sei como equilibrar aquela dor em mim e que hoje eu ajudo as pessoas que vivem na mesma dor. Eu não saí do padrão, eu estou no padrão trabalhando na polaridade do amor, porque tudo é amor. Não tem nada Sim, ruim. Tem eu estar na condição de sofrer com aquele padrão porque não conheço como lidar com ele. Aí eu posso evoluir para aprender a lidar com ele e posso evoluir para ser um agente
transformador na vida das pessoas. O que é o humanoterapeuta? Para você ser terapeuta da sua própria vida ou para você se tornar um terapeuta e ajudar pessoas que estão no mesmo problema, no mesmo padrão. Então, assim, eu vim de um processo de alcoolismo. Então, uma pessoa que vem de um processo de depressão, na verdade, e o meu medicamento, ao invés de ser o tarja preta, né, ou a fuga, ou qualquer outra coisa, eu fui me divertir com os meus amigos, certo? Comecei num processo de bebida. Legal, curtição. Só que não estava me divertindo, então era falso. Não estou dizendo que para algumas pessoas não seja uma coisa legal. Para mim não estava legal, era só uma fuga. Legal, começou aquilo que era gostoso no começo, passou a virar uma dor, né? Sim. Só que eu não sabia lidar com aquilo. Então eu passei a buscar um jeito de lidar com aquilo. Quando eu busco a minha mediunidade, a minha necessidade de beber passa porque eu começo a cumprir com o meu projeto de vida. Porque eu tinha uma mediunidade reprimida, uma sensibilidade muito grande. E como eu não sabia lidar com aquilo, aquilo era o quê? Um conflito para mim. Um conflito interno. Antes de todos os outros que eu criei por conta disso. Né? Ok. Quando eu passei a entender aquilo em mim, eu falei, eu preciso levar isso para o mundo. Isso é uma dor do mundo. Então eu transformei a minha maior dor na minha maior força, que não tem a ver com o alcoolismo, mas tem a ver com a depressão, mas não tem a ver só com a depressão, porque tem a ver com a mediunidade reprimida. Ok. Tá? Então, dependência vem de gula. E aí, variáveis que a gente trabalha dentro do curso para quem quer se transformar dentro desse processo. Tá. Eu não saí do padrão. Eu tô no mesmo padrão. Mas de um outro nível. Nem é num outro nível, é de um lado onde hoje eu não vejo mais a dor no padrão. Eu vejo o quanto isso era só algo que eu não sabia lidar, ou não era nenhum problema, era só uma coisa que quando eu aprendi, passou a dor. A partir do momento eu comecei a explicar para as pessoas que era só isso. Falou, olha o que eu fiz, olha como eu fiz. Então, olha bem. Você usa os métodos da metodologia humanoterapeuta todos os dias. Tá aqui, ó. Eu não tô brincando, tá aqui, ó. Fica aqui do meu lado, na minha mesa. Não tá lá guardado no armário. Olha como é interessante, entendeu? Né? Ó, tá aqui. Tudo isso que você disse. Olha lá, olha só. Olha não como tá é interessante. Lá no armário guardado. Entendeu? Quando você iniciou, a menina tinha fome de comunicação, lembra? Sim. Né? Lembra disso? Sim. Daí a gente passou tal, e o universo falou, você errou, vai lá, Rô, vai lá. Vai lá. Vai lá, beleza. Isso tudo que você falou faz um sentido muito grande dentro do que eu te perguntei, conflitos internos e externos. Os meus internos, depois de muitos anos, tá? Porque essa coisa de hoje eu tô de cara cheia e amanhã eu tô sóbria, mentira, não existe, ponto. A gente sabe disso, né? Então, depois de muita busca, eu tenho assim uma visão realmente dos meus padrões, tá? Só que eu não consigo passá-los. Então entra aquela moça que diz como comunicar-se com essa situação, entendeu? Tá, mas vamos tentar entender melhor. O que é conflito para você? Conflito para mim é eu ver uma situação, tá? Que aos meus olhos, ela poderia ser diferente. E eu olho aquilo, eu teria até uma maneira de me expressar para que eu pudesse ajudar aquela pessoa. Mas eu fico tão conflituosa com o meu ego, já vou falar bem alto assim, ego, tá? Que ele funciona mesmo, que eu começo a dar algum tipo de explicação como eu queria que a pessoa realmente entrasse naquilo que eu estou falando. E, na verdade, não pode, não deve ser assim. Então, isso me causa um conflito grande, às vezes, já aconteceu, até de eu ver coisas assim que, se eu falasse 2 ou 3 palavras, eu conseguiria ajudar, mas vem uma euforia tão grande de eu querer ajudar, de querer falar, que eu acabo metendo o pé pelas mãos, tá? A palavra bem correta. É que eu tô segurando um pouquinho para falar, porque eu sou meio bocuda, igual você, assim. Então, eu tô meio segurando, tá? Então, para mim não falar M,
ultimamente, eu tenho fechado e isso tem me criado uma coisa bem conflituosa dentro de mim. Entendi. Então vamos lá, ó. Eu Vamos entendi lá. tudo. Ah, Vamos você lá. concluiu já. Tá. Eu entendi. Mas assim, o negócio é o seguinte. Então, eu posso entender. Vamos colocar tudo no organizar aqui. Tá, Que vai. o conflito não é seu. Ó, você falou, eu tenho fome de resolução de conflito. Mas qual é o conflito seu? Porque você me falou que você está querendo resolver o conflito do outro. O outro tem um problema e eu vou lá, quero ajudar, falo meme. E aí, em vez de melhorar, piora, fico pior interno. Resolvi não falar, porque assim eu não me lambeco nessa história. Tá, então o meu Tá. conflito, no resumo, seria eu fico me conflitando internamente com o conflito do outro. Você não tem conflito, entendeu? Aí você fica botando o nariz onde não foi chamada. Porque, ó, a questão é, Rô, você tem um conflito, você tem um problema para resolver na sua vida? Problema seu? Que só Meu? você possa resolver? Não. Então, fome de resolver que conflito se não tem conflito? O conflito que eu crio, então. Você cria um conflito, porque, ó, Sim. você pode dizer para mim, eu tenho um, ok. Aí a gente vai trabalhar dentro O desse que você processo. considera um conflito seu? O que você considera um conflito? Rô, eu tenho um conflito meu. O que você considera? Para eu me explanar para ver se eu tenho. Então, quando eu bebia, eu tinha uma dor e eu não sabia qual era. Esse era o meu conflito. Hoje eu não tenho. Não tem que ficar conflito. Não tem Não. conflito. Não, então não. Não. Então, você tem algum conflito? Não. Então, tá resolvido. Fome de resolver o conflito. Se eu não tenho conflito, não tenho resolvido. Então, Rô, você para de se meter o dedo no nariz da vida dos outros. Então, mas aí a gente não vai parar por aqui. É isso. Primeiro você precisa entender que você não tem um conflito. Nenhum que você possa observar agora. Pode ser que, se percebendo, Sim. você vai perceber que existe Sim, e tal. sim. A gente está só olhando esse contexto desse momento. Tá? Sim, sim. Pode ser que você perceba que sim. Okay? Tá. E de vez em quando pode startar processos que a gente tenha que trabalhar. Então a gente está no momento de presença olhando para o agora. Tá? Então, se você não tem conflito, você já entendeu que não tem nenhum problema para resolver. Seu. Beleza. Ah, mas eu gosto de ajudar os outros. Legal. Aí é outro processo. Tá. Ajudar os outros, porque tem muita gente que fala assim, ai, eu gosto de ajudar os outros. Bom, isso é pressuposto básico. Aí qual é o meu projeto de vida? Aí a pessoa fala, ai, é ajudar os outros. Não, mas isso é pressuposto básico. Tá, ajudar os outros como? Não, isso é uma palavra feita. Para mim, isso é uma palavra feita. Não, mas eu até entendo que tem gente que não gosta, que não tá nem aí mesmo com o outro, e tá tudo bem. Mas dificilmente vai ser uma pessoa que tá aqui nesse canal, porque se tudo é por sintonia, tá. Eu também gosto de ajudar os outros. É. Ok, isso é pressuposto básico. Tá. Sim. Fazendo o quê? Então, assim, tá, eu gosto de ajudar os animais de rua. Legal. E como é que você vai fazer isso? Ah, não tenho dinheiro. E como é que você vai fazer para ter? Sim. Para resolver esse problema. Entende? Então, assim, ajudar os outros, pressuposto básico, para projeto de vida. Tá, o que você quer fazer? Isso. Então, eu preciso descobrir o que fazer e aí botar isso em prática. Se não, não tem. Ok, então vamos imaginar que internamente exista na Rô um desejo de ajudar os outros. Porque você falou, eu vejo uma situação com os meus olhos e eu vejo que eu poderia ajudar aquela pessoa. O meu ego percebe. Legal, orgulho bem usado. Você pode usar de maneira mal usada, que é se meter na vida do outro sem o outro perguntar. Né? Só para ser a bonita. Aí é o orgulho mal usado. Como você pode usar isso como uma base para, de fato, levar algo que alguém precise. Não para aquele alguém que eu acho que eu tenho que ajudar e vou meter o bedelho na vida dele. Eu tô aqui, assiste o meu canal quem quer, quem não quer não precisa estar aqui. Beleza, lógico. Ok? Tranquilo. É mais ou menos a mesma coisa. Então, eu não vou lá invado a live do outro para falar o que eu acho que é o certo. Sim. Entendeu? Correto. Eu tenho até um respeito muito grande, por exemplo, você falou do círculo, eu não participo do círculo das pessoas, porque as pessoas ficam intimidadas com a minha presença, ou o próprio terapeuta fica, ai, será que eu vou fazer alguma coisa errada? E aí, eu não tô ajudando. Eu vou estar o quê? Com o meu egão lá me achando. A não ser que seja uma situação específica, que eu quero participar, que eu quero compreender, que eu também tô com alguma dúvida. E aí, sim. Mas, no caso contrário, o que eu ganho com isso?
entende? Eu não Sim, vou fazer esse tipo de processo, porque processo. não ganho nada com isso. Tá, mas como é que você, que tem tantas coisas para dizer como você disse que tem, pode fazer para ajudar aqueles que querem a sua ajuda? Como você pode fazer isso? Assumindo a responsabilidade de fazê-lo. Não é quando eu quero, eu faço, quando eu não quero, eu não faço. Porque todo mundo gosta de ajudar, mas não quer assumir responsabilidade. Comprometimento, né? Comprometimento. Ninguém sai do lugar sem comprometimento. Nem a Exatamente. espiritualidade não interessa. Porque Não, fala assim, aí vai quando quer, se não quer, não vai. Reza se quer, se não quer, não reza. Tá com... Não sei se ele exatamente. vai querer ir aquele dia trabalhar, então deixa lá no canto. O dia que ele Exato. resolver, a gente encosta. Não é que Encaixa. deixa de cuidar, mas não traz para dentro de um trabalho sério. De um trabalho que precisa de continuidade. Correto. Tá. Então, como é que até a espiritualidade pode contar com você? O que, que você vai fazer? De fato, Sim. para ajudar a Mas resolver conflitos. dá Se isso aquela. é de fato importante para você. Se isso é de fato importante, toca o barco. Se não é, esquece essa história, porque você não tem conflito. Eu perguntei, tem alguma coisa para resolver? Não, então não tem conflito. Então não tem fome de resolver conflito, porque não tem conflito para resolver. Se eu não tenho, não tenho. Ah, eu gosto de resolver o conflito dos outros, como é que eu vou fazer isso na prática? Entendeu? Você me deu todas as respostas. É mais simples do que parece, entendeu? Aí É. você pode escolher uma área de atuação, você pode, sei lá, fazer humanoterapeuta, porque é dessa Você vai linha, tem a achar isso, você vai achar, você psicanálise, vai falar assim, tem, vou fazer psicologia, porque eu gosto, ou eu vou fazer direito e me especializar na área de conciliação, que é a resolução de conflitos, ou eu vou fazer, sei lá, constelação familiar, porque eu gosto você dessa vai história achar de até papai, mamãe, doido isso. Eu, filhinho. eu não acho doido, eu acho assim, até uma coisa, é muito minha mesmo. Eu tenho 60 anos, né? E minha faculdade eu terminei mês passado. Que legal, Eu fiz um ciclo, eu fiz um avançado em holística, toda a parte, toda, a linha toda de holística. que legal. E toda vez assistindo você. Daí eu pensei assim, falei, gente, eu tenho que fazer esse curso. Eu tenho que fazer esse curso. Porque dentro do holístico ele tem um leque. Talvez se eu estiver falando besteira, você pode me corrigir, ok? Dentro do holístico ele tem um leque tenso, bem alto, bem amplo. Bem amplo. Sim, Mas dentro do que você fala, não tem dentro do holístico. Que é a parte da espiritualidade. Entendeu? então. E o que me Porque pega, assim, o que me pega forte mesmo, assim, que eu percebo, é a espiritualidade. então, Então, eu dentro do ter todo esse holístico, conhecimento da parte holística, eu já percebi, tá? Dentro disso aí, falta esse pin para mim. Não na é um verdade, até conflito, é uma tem conquista. no Para mim é uma holístico, conquista. tem a espiritualidade, mas não com tanta Não tem. profundidade, Como assim você né? coloca assim? Não. Sem ser religioso. Porque existe Exato. também as religiões, e que, né, Exato. cada uma Exato. compreende com as suas funções Cada importantes, um no seu nível e, espiritual, né? Não e isso adianta. nem é nível, é maneiras diferentes de se Cada um relacionar pensa com de a uma própria forma. espiritualidade, né? E aí tem rituais e regras pré-estabelecidas por um grupo de pessoas. E aí a gente topa seguir essas regras e esses caminhos ou não. Também não tem certo ou errado, tem o que faz sentido para cada um. Mas assim, a espiritualidade vista de uma maneira profunda, Exato. mais leve, mas sem Sem deixar peso, de né? ser Sem peso. olhada, É. entende? Como alguns dos. Porque tem muito holístico que trabalha com essa espiritualidade, né? Mas, então, assim, o holístico é o holos. E se nós somos seres mental, emocional, físico, energético e espiritual, como é que eu posso falar do holístico sem olhar uma parte do holos? Então. Para mim, não consigo. Vai sempre faltar uma coisa. Mas tem muitas áreas que olham para o espiritual. Mas o que acontece? Esse mundo holístico, ele é tão amplo. E Muito. por ele ser amplo, ele é muito solto. É. O que o humanoterapeuta traz? Uma facilidade, uma clareza, uma didática para conseguir o mais objetivo possível, porque Possível. é mesmo muito amplo, né? Sim.
para você conseguir fazer os tratamentos, para você conseguir trabalhar dentro daquela questão e ajudar de fato. Entende? E tem assustar Então, a pessoa não naquele é que sentido ele é religioso, né? melhor que qualquer outro, não. Ele é sério, vamos olhar de verdade para todas as áreas que tem que olhar, o espiritual e também o processo espiritual em mim, que não é só o espírito Sim, terceiro, muito pelo exato, contrário, né? exato. Só tem um obsessor porque existe em mim a condição para o obsessor, então tá em mim, não tá no outro. Ok, olhando para tudo isso, entendo que tudo é por sintonia, e aí eu tenho bases para tratar cada um dessas fatias e desses fractais. Então ele tem um pouco, mas eu acredito que isso é da minha natureza, de ter um pouco mais de objetividade. Porque as Clareza, né? É pessoas ou vão clareza. pro coach e aí Sim, esquecem toda a parte das variáveis. É assim, vai, meta, foco e vai fazer que vai dar certo. Às vezes dá para alguns, não dá para todos, porque é. tem a parte espiritual que envolve um monte de outras coisas e que a gente não Exatamente. pode ignorar, né? Quando é É. um coach só fechado, tá, gente? Já tem uma coisa muito ampla, mas também não ser o holístico, que é o estúpido, né? Naquele sentido de que, vai só na fé, e também não entende Não, nada, e também não estuda um pouco, né? E só vai lá, esquece, não gosta da terra, a terra tá tudo uma droga, tá tudo uma porcaria, e aí vai, viaja, 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 e não efetivamente não está ajudando a terra a se tornar um lugar melhor, melhor. que Exato. era o que era a sua proposta quando desceu. A Exato. nossa, né? A de quem É. fala do holístico. Aí a gente começa Mas a é falar que você é mal. muito objetiva. Você é Eu, muito eu objetiva sou. e é uma segurança, né? Quando você fala, diante do que a gente já ouve, já estuda. E a gente percebe que traz uma clareza bem grande, né? Daí você fala, não, porra, eu preciso sair. Porra, eu não posso ficar só nesse mundinho que eu estudei. Por quê? Porque eu vou Cara, e eu nem vou assustar. dizer que esse mundinho que você estudou, porque a gente estuda muita coisa, mas É olha, muito. o humanoterapeuta, ele vai dar tantas coisas que você estudou que você vai falar, cara, agora encaixou. Então não é que você vai jogar fora nada que você estudou, Não, não, de não, não jeito jogo nenhum. nada. Mas Não ele jogo fala, nada, não. putz, aquilo eu consigo usar aqui. Agora eu entendi onde é que eu posso encaixar aquele veio daquele meu aprendizado. Olha, começam a cair fichas de coisas que a gente estudou há muitos anos. Mas não é só, e aí agora eu tenho que me render, e me rendo com o maior prazer, né, com o maior amor. Não tem só a ver com a Andresa. Eu tenho uma clareza é da minha natureza, me construí assim para fazer o que eu tinha que vir fazer aqui, mas tem a ver com toda a base espiritual, sem nenhuma religião, só de amorosidade que conduz, sem santidade, sem nada, que conduz à frequência humanoterapeuta, Tá. Você é um né? canal, né? Eu sou um canal. Você é um Tá, canal. então assim, eu Daí, me rendo a, é, eu sou o que eu sou, porque sirvo, fui eu sirvo preparada para para, isso. entende? Isso. Porque fui Entendo. criada para. Porque a Andresa mesmo não é nada. Sim, a gente Né? nem A é. Andresa, eu falo, eu tive uma ideia, não tive uma ideia, eu sou uma ideia, né? Alguém Verdade. teve esta ideia, Andresa, e manifestou. Então, não sou eu que conduzo tudo isso, eu simplesmente sou uma funcionária do universo comprometida com fazer a minha parte. Porque se eu não tivesse comprometida, tivesse lá bebendo até hoje, tava lá no canto, É, esperando um dia. Ela vai atender esse é. telefone que toca 24 horas por dia. Porque o telefone toca, a gente é que não atende. Toca, toca, a gente não atende. Aí a gente acha que o dia que a gente precisa da espiritualidade, a gente vai pegar o Sim, telefone e ele tem que atender na hora. A gente já não sabe mais nem o número. Onde é que tá? eu sei. Entendeu? Então, essa questão de você ter fome de resolução de conflitos, então, primeira coisa, se não existe em você, acabou o problema. Agora, se eu tenho vontade de ajudar pessoas com conflitos, eu tenho tanto conteúdo, tá faltando um processo de comprometimento. Tá. De comprometimento. E Sim, aí lá e fazer de fato. eu falo com a maior humildade do mundo, tá? Mesmo. Então, esse comprometimento é muito importante.
para você, para sua verdade, para aquilo que você veio manifestar, para sua espiritualidade, Sim. para a espiritualidade que te acompanha. Então, tem você com a sua parte espiritual e todos Sim. os seus amigos, egrégoras e família espiritual, Sim. né? Então, pensa nisso. Que, então, se existe esse desejo de resolução de conflitos, pode ser que não exista em si, mas exista no outro, que você pode ser um instrumento muito bom para ajudar dentro desse processo. Com toda certeza. A palavra final para fechar é comprometimento. Sempre. Essa é a minha palavra de ordem na minha vida. Verdade. Legal. É a palavra de ordem na minha vida. Tá bom? Então tá bom. Então é isso, Rô. Beijo, Beijo. obrigada. Tchau, Bênçãos e tchau. energias para todos. Tchau, A tchau. nós todos. Obrigada, querida. Tchau, tchau.